sou Isabela Balalé, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e, com muita honra, ex-aluna da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E estou aqui hoje para conversar com vocês sobre falha vacinal. Por que ela acontece, quando ela acontece e o que a gente pode, então, esperar de resultados com a vacinação contra a Covid-19. Você estar vacinado significa uma chance muito pequena de você ter um quadro grave, de ser hospitalizado ou de morrer da Covid-19. Também significa que a sua capacidade de transmitir o vírus, né? Porque pessoas vacinadas se infectam e a gente tem dados de que essas pessoas vacinadas têm uma carga viral menor, portanto, uma chance que não é zero, mas menor para transmitir. É por isso que a recomendação, mesmo para as pessoas vacinadas, é que continuem para se proteger e proteger o próximo, usando máscaras, mantendo o distanciamento social, higienizando as mãos, até que a gente possa ter um cenário com uma prevalência menor de circulação do SARS-CoV-2, da P1, na realidade, a nossa variante, aqui no Brasil. A gente está longe de chegar nesse momento de tirar máscaras e desfazer o distanciamento social mesmo para os vacinados. Não dá para comparar com a Inglaterra, não dá para comparar com Israel e tantos outros países que estão bem mais avançados que nós. Assim como acontece com a vacina influenza, por exemplo, a gente sabe que a eficácia em grupos imunodeprimidos, em idosos mais velhos, ela tende a ser menor, o que não significa que a vacina não seja importante para eles. Por isso que cobertura vacinal, quer dizer, uma maioria das pessoas vacinadas, ajuda, colabora para a proteção desses grupos que têm resposta menor. Em relação à resposta imunológica, todo mundo sabe, vacina não gera só a produção de anticorpos. E imunidade não se baseia só em resposta humoral e nível de anticorpos. Vale dizer que, infelizmente, é uma prática aqui no país fazer sorologia buscando dosar anticorpos para a Covid-19 como forma de avaliar a proteção com a vacina. Primeiro, não existe correlato de proteção, quer dizer, a gente não conhece, e a ciência está em busca disso, de qual seria o correlato, isso é, qual o nível de anticorpos que a gente precisa ter para considerar protegido. Por isso que a própria Anvisa fez um documento dizendo que esses exames não se prestam para avaliar a resposta à vacina e nem isoladamente para avaliar a resposta à doença. E, além de anticorpos, então a gente vê aí estudos in vitro, dosagem de anticorpos com variantes, etc. e tal, a vacina é muito melhor do que isso. Ela induz uma resposta celular. Então, não dá aqui para a gente falar, né, de toda a cadeia, né, envolvida na resposta imunológica, mas eu quero só deixar um recado. Só anticorpo não significa proteção ou falta de proteção. E que, então, quando a gente lê esses estudos, a gente considera os estudos, mas lembra que esses estudos in vitro, com sorologia, né, comparando aí nível de anticorpos, produção de anticorpos diante de uma variante ou não, ele não significa que a vacina não seja capaz de proteger. Falha vacinal acontece com qualquer vacina, mais ou menos, tanto para as vacinas Covid quanto para as outras vacinas que foram capazes de eliminar doenças como poliomielite entre nós. Portanto, em relação às vacinas Covid-19, desde o princípio, a expectativa e, digamos assim, a promessa inicial era de que essas vacinas fossem capazes de reduzir casos graves, hospitalizações
e óbitos, de forma que a doença Covid-19 não tivesse o impacto que ela ainda tem hoje, não só para a população, mas para a nossa estrutura de saúde, possibilitando que as pessoas sejam tratadas e que sobrevivam da Covid-19. Isso é o que a gente vê na prática. É essa a efetividade da vacinação, tanto com Coronavac, tanto quanto AstraZeneca, Pfizer e Janssen, nos países que já conseguiram resultados bons, com coberturas vacinais, por exemplo, no Chile, que vai a 60% das pessoas, dos adultos, né, receberam 2 doses da vacina. Com uma dose da vacina, não se espera uma efetividade ou uma eficácia a longo prazo. Entre uma dose da vacina Coronavac e a outra dose da Coronavac, a eficácia é mais baixa, sim. Por isso, tem um curto espaço entre as 2 doses, mas com 2 doses, no Chile foi capaz de reduzir em mais de 90% as hospitalizações e as mortes por Covid. Olhando para a vacina Pfizer, que também pode levar à falha vacinal, nos Estados Unidos, por exemplo, já foram mais de 10 mil pessoas que morreram mesmo com 2 doses da vacina Pfizer. A eficácia e a efetividade dessa vacina é alta, mas em termos de efetividade, fica bastante semelhante àquela da Coronavac, entre 85% e 90% na capacidade de diminuir casos graves, hospitalizações e mortes. Janssen e AstraZeneca, vou juntar as duas porque tem a mesma plataforma, são 2 vacinas de vetor viral, por isso com muitas coisas em comum, elas têm resultado na Inglaterra, principalmente no Reino Unido, onde a gente tem muitos dados, de a mesma efetividade que a AstraZeneca, levando a uma efetividade na redução de casos graves, também de 85% a 90% dos casos. Então, sim, você pode adoecer com uma única dose, apesar da efetividade ser grande, não é 100%, e também pode morrer até tendo tomado 2 doses. Isso varia de pessoa para pessoa e é esperado. O que vale, o que é muito importante para todos nós, é a efetividade. O quanto essas vacinas estão reduzindo os casos e com dados aqui no Brasil também de quadros graves da Covid-19.